Rapaziada, Pablito, investidor aqui. Estou com 20 anos e atualmente mais de R$ 42.000 investidos na Bolsa de Valores. E hoje é final do mês e, como de costume, eu trago aqui sempre para vocês no final do mês o quadro Quanto que eu recebi de dividendos, e dessa vez é do mês de março. Hoje é domingo, eu estou vestido assim porque eu acabei de chegar de mais um bico de garçom que eu estive fazendo hoje, consegui mais uma grana ali para poder estar aportando, e já vou estar aproveitando e gravando esse vídeo aqui para vocês, um quadro muito legal, uma atualização que mostra assim a cada mês a evolução do nosso patrimônio e também a evolução dos dividendos que a gente está recebendo cada vez mais. Rapaziada, sem mais enrolação, como vocês bem sabem, no último vídeo eu estive trazendo uma atualização para vocês que foi uma venda de um ativo, mais especificamente de um fundo imobiliário da minha carteira, que foi o fundo imobiliário HGLG 11. Eu estive vendendo a minha posição porque era um valor muito alto investido nesse ativo, só que eu estava recebendo poucos em relação a dividendos. E depois de um cálculo bem básico ali que eu fiz, se eu tivesse com o valor que eu estava investido no HGLG em outro fundo imobiliário, eu estaria recebendo mais dividendo. Então eu não pensei duas vezes e estive vendendo a minha posição e realocando o meu capital. Eu estive fazendo isso porque eu também estou estudando, voltei a dar mais uma estudada no livro do Luiz Barsi, O Rei dos Dividendos. Esse vídeo aqui conta da trajetória do Luiz Barsi, um investidor pessoa física com mais grana, que tem mais dinheiro investido na Bolsa de Valores brasileira, chegando assim a um patrimônio investido de mais de R$ 1 bilhão. E como eu já falei para vocês várias vezes, o meu foco, né, da minha carteira, além de ser uma carteira previdenciária, uma carteira para eu poder me aposentar lá para frente, daqui 20, 30, 40 anos, também o meu foco nos investimentos é dividendos. E conforme estou lendo esse livro aqui, ele está abrindo muito minha mente com relação a dividendos, ações. Ele conta ali a forma de investir do Luiz Barsi, mas também a gente consegue tirar muitas lições, como por exemplo, o que importa não é a quantia que você tem investido o seu patrimônio, mas sim o quanto que você recebe de dividendos. O que importa não é o preço de uma ação, mas sim os dividendos, porque no final das contas você recebe por quantidade de ação ou fundos imobiliários e não pelo valor que você tem investido numa ação ou numa cota. E por causa disso, eu andei voltando a dar uma estudada, algo que é muito importante vocês também fazerem, né? Sendo investidores, tendo ações e outros ativos na carteira de vocês, é estudar as empresas, estar sempre atualizado com relação às empresas que você é sócio, que você é dono, que você tem um capital investido. Porque assim, uma vez eu já tinha ouvido falar que é bom todo ano assim você ir lá estudar a empresa e se fazer a pergunta: vale a pena eu continuar investindo, manter a minha posição nessa empresa? Ou então, se eu não tivesse essa empresa na minha carteira, eu estaria disposto a investir dinheiro nela? Porque empresas também mudam, né? Tem muitas que mantêm a sua estrutura, os seus princípios, as suas metas e objetivos há muito tempo. Mas está sempre acontecendo coisas, pessoas estão mudando de opinião, empresas muitas vezes mudam a sua forma de pensar. Uma hora o foco é crescimento, reinvestimento dos lucros, outro pode ser apenas distribuição de dividendo, recompra das ações. E no caso, para minha estratégia dar certo, no foco nos dividendos, eu escolho mais empresas mais maduras, as famosas blue chips, que são chamadas na Bolsa de Valores, são empresas já estruturadas, que já passaram pelo teste do tempo e que agora são empresas que estão agora na fase de distribuição de dividendos. Como elas não precisam, não tem mais para onde elas crescer no mercado, acaba que para eles é melhor acabar distribuindo seus lucros em forma de provento, dividendos, juros sobre capital próprio. E é isso que eu estou fazendo, estou estudando as empresas que eu tenho na carteira, voltei a estudar e também estou dando uma olhada em outras empresas boas, empresas pagadoras de dividendos. Como eu falei, o foco da minha carteira é dividendos, é receber dividendos para poder estar reinvestindo isso, estar recebendo cada vez mais dividendo, até que chega uma hora que o efeito bola de neve, eu vou estar recebendo tanto dividendo
mais dividendo que os aportes que eu vou estar fazendo, ou então os dividendos finalmente vão estar custeando o meu estilo de vida, que é a meta, né, para quando eu for me aposentar com os dividendos. Bem, e sem mais enrolação, vamos estar dando uma olhada na minha carteira e vendo quanto que eu recebi de dividendos com mais de R$ 42.000 investidos na bolsa de valores com 20 anos de idade. Rapaziada, estamos aqui logado na conta da minha corretora Rico, que é a corretora que eu uso para estar fazendo os meus investimentos. Como vocês estão vendo aqui, estamos na marca dos R$ 42.000, R$ 647 investidos com 20 anos de idade, com um saldo aqui projetado de R$ 314, que eu não sei muito bem o que que é. Como sempre, como de praxe, né, a rentabilidade da minha carteira. Atualmente a minha carteira está rendendo mais de R$ 6.000, rendimento, né, em dinheiro. Rentabilidade aqui de 24,58%, o que dá uma rentabilidade de mais de 2% ao mês que eu estou conseguindo com os investimentos que eu tenho na minha carteira. E abrindo aqui um disclaimer muito importante. Assim como o Luiz Barsi fala, tem muita gente que olha e vê isso como algo muito bom. Nossa, rentabilidade de quase 25% ao ano que eu estou conseguindo, mais de 2% ao mês com a minha carteira. Isso é bom, isso é algo muito legal, mas isso é algo muito ruim. Como eu expliquei para vocês, acaba que sempre aumentando meu patrimônio, ou então os ativos que eu tenho na minha carteira está sempre se valorizando, acaba que fica mais caro eu abrir e poder comprar mais ações ou mais cotas de fundos imobiliários para minha carteira. Isso parece algo muito, assim, muito pragmático, se você parar para pensar, mas, na verdade, enquanto a gente junta patrimônio, ou então não patrimônio, mas sim quantidade de ações, quantidade de cotas, o importante seria uma queda no mercado. A gente fica assim meio desesperado quando vê que o patrimônio caiu. Mas quem estuda as empresas, quem estuda as ações, cotas, fundos imobiliários que tem na carteira, sabe que se a empresa mantém os seus princípios, mantém os seus objetivos, acaba que não é uma cotação que caiu, uma queda de curto prazo que vai estar alterando os nossos investimentos ou o rumo daquela empresa. Pelo contrário, é uma oportunidade da gente poder estar investindo muito mais, comprando e aumentando muito mais a nossa posição com a queda, se beneficiando disso, né? E vindo aqui para baixo, a gente tem como é que está distribuído a minha carteira atualmente. 50% da minha carteira está investida em fundos imobiliários, o que dá um saldo aqui de mais de R$ 21.000 investido em fundos imobiliários. Ações representam 33,4% da minha carteira, o que dá aqui um saldo de R$ 14.000 investidos. E Tesouro Direto representa 15,4% da minha carteira, o que dá ali um saldo de R$ 6.500. E vindo aqui em investimentos, a gente pode ver a nossa posição. A minha posição atual em renda variável é de 83,45% do meu patrimônio total investido, o que dá ali um total de R$ 32.294 aplicados. Só que, por causa da valorização que eu estou conseguindo aqui de 10,20% ao ano, eu estou com uma posição atual de R$ 35.500. Vindo aqui em fundos imobiliários, né, a gente pode ver aqui os ativos que compõem a minha carteira e a quantidade que eu tenho de cada um. A LZC, que representa a maior quantidade de fundos imobiliários, a maior cota que eu tenho investido na minha carteira, eu tenho 1.084 cotas, 1.085 cotas, né? Daí seguindo temos BRCR11, 117 cotas, ALZR, 200 cotas, MXRF11, 200 cotas, BTHF11, 200 cotas e CPTS11, 200 cotas também. E aqui em ações, a gente tem Copasa, 49 ações, Banco do Brasil, 114 ações, Taesa, 175 ações, Banco do Brasil Seguridade, 65 ações, Petrobras, 35 ações, tanto que a Petrobras aqui está com uma valorização, uma rentabilidade de 57,86%. Ela se valorizou muito. E Semig, 126 ações e Itaúsa, 78 ações. E agora a gente vai para o tema do vídeo,
que é quanto que eu recebi de dividendos no mês de março com R$ 42.000 investidos. E rapaziada, o valor que eu consegui no mês de março de dividendos foi de R$ 427. Estou muito feliz com isso, porque de longe é o maior mês que eu recebi dividendos de toda a minha carteira. E aqui a gente está vendo aqui quais que foram os ativos que pagaram. Começando aqui por Banco do Brasil, que me pagou R$ 165 de dividendos. A LZC, que me pagou R$ 72. Isso eu acho que é depois da atualização da minha carteira, depois que eu comprei as outras 300 e poucas cotas, se eu não estiver enganado, né? Vou estar deixando na tela se é isso ou não. BRCR11, R$ 47. Banco do Brasil. Ah, eu falei errado, né? Agora que eu percebi. Banco do Brasil Seguridades, que me pagou 165 ações, e Banco do Brasil me pagou R$ 20. BTHF11, R$ 20. MXRF11, R$ 20. CPTS11, R$ 18. HGLG, R$ 17, né, que foi o último pagamento antes de eu me desfazer, que eu tinha direito ainda a receber dividendos. A LZC, R$ 16, a LZR, né? E outros seis aqui que não estão marcados me pagaram R$ 27 de dividendos. Rapaziada, vocês já podem ver a diferença, né? Quando a gente recebe dividendo das ações. No caso aqui, somente o Banco do Brasil Seguridades me pagou R$ 165. Banco do Brasil e também Banco do Brasil Seguridade e Banco do Brasil, né? Que junto me pagaram mais de quase R$ 200 de dividendos. E o restante aqui é dos fundos imobiliários que mensalmente me pagam. R$ 427 de dividendos. Rapaziada, isso é algo muito bom. Eu nunca tinha recebido tanto em dividendos na minha vida e nem na minha carteira, né? Tanto que se a gente der uma olhada aqui, ó, em dezembro foi o mês que eu tinha mais recebido dividendos até então, né? Que tinham me pagado R$ 277. Graças aqui a Itaúsa, Semig e Copasa, que tinham me pagado dividendos. Três ações da minha carteira que me pagaram dividendos, o que foi algo muito bom. De restante aqui, vocês podem ver a escadinha que está subindo, né, com base na quantidade de fundos imobiliários que andam aumentando cada vez mais na minha carteira, mas chegamos aqui ao patamar de R$ 427 recebido de dividendos. Isso é algo muito bom, isso já tira a dúvida de muita gente, que eu já vi muitos comentários, tanto aqui no YouTube quanto no meu TikTok, né? Para quem não sabe, o meu TikTok é Pablito Investidor, vou estar deixando aqui na tela para vocês me seguirem lá, que sempre comentam: ah, Rua, se você tem R$ 42.000 investido, era para você estar recebendo pelo menos R$ 400 por mês, ou então R$ 100 a cada R$ 10.000 investido. Isso até que faz sentido, mas não leva em consideração alguns pontos interessantes, né? O primeiro deles é que a minha carteira não está totalmente investida em renda variável. Como vocês sabem, eu mostrei, atualmente Tesouro Direto representa 15,4% da minha carteira, o que já dá aqui menos um saldo, né, vamos por assim, de R$ 6.500. Então, se a gente pega aqui a calculadora, R$ 42.000 menos 6.500 já dá R$ 35.000 investido. Então, seguindo essa lógica, Tesouro Direto não paga dividendo, então somente R$ 35.500 da minha carteira estaria rentabilizando. E também, como vocês bem sabem, ações não pagam dividendo todos os meses. Não são todas as ações que pagam dividendos todos os meses. Geralmente elas pagam, tem empresa que paga uma, duas, até três vezes ao ano. Assim, algumas até por semestre, a cada trimestre, como por exemplo a Itaúsa. Mas no caso, se a gente ainda põe isso em consideração, a gente tira mais uma parte ali, mais uns R$ 15.000 vamos assim, de patrimônio investido que não paga dividendo, sobrando apenas R$ 20.000 investido em fundos imobiliários que efetivamente me pagam todo mês dividendo. Então, levando em consideração todos esses fatores, pagamento de dividendo, frequência, acaba que somente fundos imobiliários estão dando R$ 100 a cada R$ 10.000 investidos. Tanto que vocês viram ali que provavelmente de dividendo de fundos imobiliários já batemos ali, ou quase batemos a marca de
R$ 200 fixo que vão estar recebendo daqui em diante. Isso é uma dúvida que muita gente tem, mas agora está explicado esse disclaimer aí. Mas, rapaziada, estou muito feliz com isso, batemos ali a marca, graças ali a Banco do Brasil, graças ali a ações. É como eu sempre digo, fundos imobiliários é muito bom, pagam dividendo todo mês, de pouquinho em pouquinho você vai aumentando a posição, até que você vai estar recebendo muito. Já as ações, quando pagam dividendo, a gente recebe pedrada, recebe uns dividendos muito grandes como este, que vocês viram aqui, somente uma ação que me pagou R$ 165. Rapaziada, esse aqui foi o vídeo, uma atualização aqui para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, já deixem aqui o seu like, que isso ajuda esse vídeo a chegar para outras pessoas que também têm curiosidade e querem saber quanto que rende quantidade X investida. Comentem aqui suas dúvidas que eu estou lendo e respondendo na medida do possível e se inscrevam para estar acompanhando mais vídeos como esse aqui, mais atualizações na minha carteira. Seja vídeos de aportes, vídeos de dividendos, seja lições que eu aprendi ou então atualizações na carteira. Ah, e eu esqueci de falar ainda que tem mais ainda o valor que eu consegui do bico, né, fazendo bico de garçom, que eu vou estar investindo essa semana. Então já vai estar aumentando ainda mais os dividendos que eu vou estar recebendo. Rapaziada, tamo junto e até a próxima.